Pensacine, discussão e difusão de conhecimento em todas as áreas do cinema. Série Primeiros Passos, chegamos ao nosso terceiro episódio e vamos falar de produção. Produção é a parte mais divertida, pessoal, é a hora da filmagem, né? E o que é essa filmagem, pessoal? Essa filmagem é o dia a dia no set mesmo, é a captação do material, né? Um documento importante da produção, que é legal ressaltar aqui, seria a ordem do dia. É o que será realizado naquele dia específico de filmagem. Então, como nós falamos, né, que tem um mapa de produção, que é aquele zoom out, aquela visão macro, que a gente enxerga meses de produção, e depois vem o cronograma, aquela visão já zoom in, que a gente vê semanas de filmagem, né? A ordem do dia é uma organização para um dia específico da filmagem. Então, para os nossos 14, 18, 22 dias de filmagem, a gente tem 22 ordens do dia, que é a descrição do que vai ser filmado naquele dia, que páginas queremos cobrir, onde vai ser filmado, então qual é a locação e qual cenário essa locação representa, os equipamentos serão necessários para essa diária e outros detalhes importantes que a gente não pode esquecer são ordenados e relembrados pela ordem do dia. A gente vai voltar a falar da ordem do dia mais para frente, tá? Mas é só para pontuar o momento que ela se torna mais importante aqui. Durante a produção também a gente tem todo um controle de produção sobre os gastos, tá? Então a gente tem o Cost Report e o Daily Hot Costs, que seriam controles para onde o dinheiro está vindo. O Cost Report seria um controle semanal, tá? De tudo que foi gasto durante aquela semana, comparado também com o que tinha no budget, com o que tinha no orçamento, então quanto se estimava gastar e quanto acabou se gastando. E a gente tem até um controle que se sobrou dinheiro, se a gente foi over budget, se a gente gastou mais do que estava programado do orçamento. Então uma forma de controle do dinheiro. E o Daily Hot Cost seria os custos de um dia específico, né? O que aconteceu naquele dia, se você teve um imprevisto, teve que gastar a mais. Então seria um controle diário de quanto está sendo gasto e aonde está sendo gasto. Durante as filmagens também, pessoal, temos uma coisa super importante que é o fluxo de arquivos, né? Antigamente, quando filmávamos em filme, o filme ia direto para o laboratório começava já o processo de revelação e manuseio desse material, né? Hoje esse material todo é digital e vai para os HDs, né? Ele sai dos memory cards e vai para os HDs. E a gente tem que desenvolver todo um controle de como a gente vai organizar esses arquivos, desde nomeação até em qual HD ele será copiado, qual será a forma de backup desses arquivos, enfim, tem toda uma logística e uma preocupação do manuseio desses arquivos, porque se você perder algum desses arquivos por qualquer motivo, você perde o material filmado, o que remete a perder muito dinheiro investido naquela diária, por exemplo, né? Se você perdeu um dia de filmagem. Então o manuseio desses arquivos é super importante e a gente tem que sempre prestar muita atenção de como isso está sendo feito. E uma coisa super importante também, pessoal, que a gente esquece muitas vezes durante a produção, é o material de BTS, né, que seria o Behind the Scenes, é o Making Off, material de Making Off. Então são fotos de Making Off que a gente tem que tirar durante as filmagens. A gente, às vezes, na correria não se preocupa tanto com isso, ou não põe no budget quando está muito apertado, mas na verdade esses materiais são muito importantes para virar material promocional do filme depois. Então a gente tem que tirar fotos de Making Off, registrar todo o processo, porque isso alimenta não só mídias sociais, mas alimenta também o press kit que depois vai chegar para as mídias convencionais, alimenta todo o material de marketing, gera assunto, enfim, é um material super importante. Tanto é que alguns distribuidores exigem nos deliverables, que são aqueles arquivos que a gente tem que entregar para os distribuidores, exige uma quantidade mínima de fotos para que eles possam selecionar e trabalhar essas fotos com as mídias onde vai ser feita a divulgação do filme. Então tire foto de tudo que você está produzindo, faça mini vídeos, né? Grave videozinhos de tudo que você está produzindo, porque esse material com certeza ajuda no marketing geral do filme. Com o material todo captado, pessoal, a gente segue para a próxima etapa, que é a etapa de pós-produção. O que é a etapa de pós-produção? É onde esse material vai ser ordenado, então ele vai ser editado, né? Ele vai passar por softwares de edição na mão dos montadores, dos editores, e aí a gente vai ter uma versão final, que é a versão que vai para o espectador. Então todo aquele material captado, ele é ordenado, afinado e gera o nosso filme final. Durante esse processo de edição, pessoal, pode existir alguns pickups ou alguns reshoots, né? O que seriam isso? Pickup é quando você precisa captar um ou outro plano, coisas pequenas que ficou faltando ou que o editor mesmo sugeriu que tivesse no filme. Então, de repente, no filme tem uma chave que é super importante, mas durante a filmagem no set, por N razões, não se filmou a chave de uma maneira específica e o editor acredita que precisava de um plano específico, um plano assim, para pôr na montagem nesse momento que ia ficar muito melhor
melhor para a compreensão do espectador. Então a gente vai e refilma essa chave. Normalmente nos pickups são coisas pequenas que a gente não precisa da equipe inteira, a gente não precisa dos atores. Então vou eu mesmo lá e seguro com a minha mão a chave e finjo que minha mão é a mão do ator e a gente refilma a chave, refilma algum elemento, algo pequeno que está precisando para melhorar a montagem. Nesses pickups também a gente pode ir atrás de establishing shots, né, que são aqueles planos que estabelecem locações. Então eu posso filmar a fachada de uma casa, porque quando nós estávamos filmando dentro da casa, estávamos filmando num estúdio, num set. Então essa casa fictícia não tem fachada. Então eu pego a câmera com uma equipe reduzida, só eu, fotógrafo e um câmera, e a gente vai e filma a fachada de uma casa, de um prédio, e vai fazendo no filme essa montagem entre as partes externas e internas. Outro tipo de material que pode ser feito com o pickup, pessoal, são as transições. De repente eu preciso de um pôr do sol, de um nascer do sol, preciso de uma imagem de uma estrada. Então eu vou, com base muito no diálogo com o editor, tá? Para entender exatamente o que o filme está precisando, o que o editor está precisando, e a gente faz esses shots, esses planoszinhos para completar a edição, para deixar a edição melhor. Diferente do reshot, que é quando você realmente tem que refilmar alguma coisa. Normalmente é quando algo não deu certo, então você tem que voltar na locação, você tem que voltar com o elenco e aí refilmar algo ou às vezes adicionar algo que não foi filmado. Mas os reshots normalmente custam mais, pessoal, porque realmente você tem que voltar com a equipe toda. Primeiro você tem que achar a agenda das pessoas, né, para elas voltarem, e dentro disso arcar com o custo de remontar essa cena, remontar essa luz, enfim, remontar tudo para que seja refilmado, né? E se tudo deu certo, pessoal, a gente vai para o Production Wrap, que é exatamente a desprodução. O que é essa desprodução? É começar a devolver todos os materiais que foram usados na filmagem, devolver os equipamentos que foram locados, devolver as locações de volta para os donos, enfim, é o processo ao contrário da pré-produção, que é exatamente devolver as coisas, desproduzir e ir encerrando o processo. Durante a pós-produção, a gente tem também o sound mixing, que seria a mixagem sonora, né? Então os diálogos são limpos, os efeitos sonoros são adicionados, sonoplastia, a música também entra nessa mixagem. Então todo esse trabalho da edição do som, da parte sonora do áudio, é feita para que se case com a imagem. E dependendo do projeto, pessoal, a pós-produção pode conter também os efeitos visuais, que são os efeitos feitos em pós-produção, que são diferentes dos efeitos especiais que são feitos em produção. Então uma maquiagem, um tiro que rasga a camisa, algo que é feito no set, um explosivo, algo que jogue sangue, algo que é feito no set de filmagem, são chamados de efeitos especiais. Os efeitos que são feitos na pós-produção são os efeitos visuais, que são depois póstumos, trabalhados em cima da imagem já filmada. Essa é a diferença entre eles. E a correção de cor, pessoal, que é o CC, né? O Color Correction, que são aqueles ajustes digitais que você faz na imagem para melhorar a imagem, que era o que os laboratórios faziam antigamente no negativo. Hoje a gente faz no computador, então você consegue alterar cores, você consegue levantar o brilho, enfim, uma série de correções que ajuda a desenvolver o look final, o visual final do filme. Nesse episódio a gente vai ficando por aqui. No próximo a gente vai falar de distribuição, que é o processo de levar o filme para o espectador. Se você gostou, dá um joinha, comente, compartilhe, e se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu e até o próximo vídeo da série Primeiros Passos.